Fala pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou dando aqui sequência à nossa programação de centro de usinagem com o comando FANUC. Vamos para a aula de número 4. O que é que nós vamos ver nessa aula de número 4? Então, nessa aula de número 4, a gente vai estar fazendo faseamento de topo. A gente vai fazer todo o planejamento da execução, os cálculos dos parâmetros de corte para executar esse faseamento e vamos fazer a elaboração desse programa. Então vamos lá. Então aqui, ó, planejamento para o faseamento. Então nós temos aqui um material, um blank aqui, ó, de 120 de comprimento, 100 de largura aqui, 50 de altura. Vou remover aqui 2 milímetros aqui nesta face para deixar com 48. Então qual o processo que a gente vai estar fazendo, né? Como eu consigo fazer um programa para poder fazer esse faseamento? Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente vai pensar no G54, na origem. Na onde vai ser a origem da nossa peça? Então, a origem da nossa peça é sempre na medida acabada aqui, ó. Então, ponto zero eu vou deixar ele nesta altura aqui de baixo, ó, de 48, tudo bem? O que tem acima é o que vai ser removido, os 2 milímetros. Tranquilo? Então, aqui, esse ponto, zero peça. Então, ó, vai ser exatamente a 2 milímetros para baixo aqui em Z, certo? Então, G54 aí, zero peça. Lembrando, né, no plano, na regrinha da mão direita, né, a gente tem lá X positivo, Y positivo, Z positivo para cima, certo? Então, G54, neste ponto aqui, ó, vai ser G54, X0, Y0, Z0, aqui na peça acabada. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que que nós vamos ter aqui, ó? Eu vou usar um cabeçote de faseamento aqui, ó, 45 graus com 80 milímetros, o diâmetro que nós temos aqui para utilizar, certo? Então, primeiro de tudo, vou posicionar a ferramenta fora da peça. Então, eu vou deixar ela aqui, ó, 100 milímetros desta face para fora e 100 milímetros do ponto zero para cima, certo? Sempre lembrando, né? Tem aquelas funções default, quando eu ligo o CNC, automaticamente a máquina vem com o G40 ativo. O que que faz o G40, né? Ele desativa qualquer compensação de raio, que isso aí a gente vai falar mais para frente. E sempre vai trabalhar com o centro da ferramenta, por isso eu sempre tenho que lembrar aqui do raio da minha ferramenta para posicionar. Então aqui eu estou deixando 100 milímetros fora da peça, na verdade fica quanto fora da peça? Se eu tenho aqui um cabeçote de 80, a metade é 40. Então eu tenho da face para cá, eu tenho 60 milímetros de folga aqui, tá bom? Então sempre lembre-se do diâmetro da ferramenta para posicionamento. Então vamos lá, o que que eu vou fazer, né? Então aqui, estou sempre pensando nesse ponto aí central da ferramenta, né? O centro da máquina ali. Então esse ponto aí, se eu for pensar em coordenadas, né? G00, interpolação linear com avanço rápido, X menos 100, Y 100 milímetros e Z 100 milímetros. Então aqui, ó, eu vou estar deixando esse posicionamento aqui para ponto de troca. Depois, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trazer a ferramenta com avanço rápido, né, G00, e vou trazer ela próximo à minha peça. Então, vou deixar aqui, ó, 10 milímetros da face para cima e 45 da face para cá. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, uma folga de 5 milímetros, que eu tenho 40 do raio, mais essa folguinha de 5 milímetros. Então, 45. Então, qual vai ser esse ponto que eu tenho que programar, né? Então, G00, interpolação linear com avanço rápido, X menos 45, Y 0, porque Y0, né? Eu vou fazer a linha de centro da ferramenta passar exatamente nesta linha aqui, ó, do Y0. E Z, 10 milímetros, está aqui em cima.
A próxima linha, o que que eu vou fazer, né, para poder dar sequência aí na ideia do programa? Então, a próxima linha eu tenho que fazer o quê? Descer esta ferramenta, deixando aqui a 45 milímetros normais, e vou descer ela até ela ficar nesse ponto aqui, ó, de usinagem. Então, qual vai ser esse ponto de usinagem? Vai ser aí Z0. Então, eu estou descendo a ferramenta até Z0, para ficar exatamente no ponto que eu preciso aqui, com a coordenada de 48. Tá bom? Então, o que que nós vamos fazer agora para continuar aí os detalhes para o faceamento? Então, posicionei aqui, vamos lá da sequência. Então, aqui agora olhando por cima da minha peça. Então, olhando aqui por cima da minha peça, eu vou ter aqui o cabeçote de 80 e vou passar exatamente aqui, ó, tá 5 milímetros aqui da face, né, da origem. Lembrando lá, X positivo para a direita, X negativo para a esquerda, Y positivo para cima, Y negativo para baixo. E o Z aí é a altura, certo? Z para cima mais, Z para baixo negativo. Então, esse ponto aqui, né, que a gente tem x 45 negativo, né, e está parando exatamente aqui, ó, 5 milímetros da face da peça, ou seja, não vai ter colisão nenhuma. Então, esse ponto aí que a gente tem, G00, interpolação linear com avanço rápido, x menos 45, y0, que vai estar exatamente nessa linha aqui, ó, e Z0. Vamos usinar aqui, ó, uma altura de 40 milímetros, ou seja, se a ferramenta for cortar, ela vai cortar exatamente do centro para cá. Então, fiz isso, o que é que eu preciso fazer para executar? Mandar a ferramenta ir lá do lado oposto. Em que ponto? Que ponto é esse valor aqui, né? Então, eu tenho que fazer aí um pequeno cálculo, né? Comprimento da minha peça estava 120, vou deixar mais 5 milímetros aqui na face, mais 40 do raio da ferramenta. Então, aqui, ó, nós vamos ter um valor de 165, 120 da minha peça, 5 milímetros para uma folga aqui para a ferramenta sair da peça, esse mais os 40 do raio da minha ferramenta. Então, eu tenho aí um comprimento de 165. Como eu programo essa linha, né? G01, interpolação linear com avanço programado, né, ou com avanço de usinagem, vai até um x de 165, que é esse valor aqui, y continua em 0 e z continua em 0. Feito isso, a ferramenta sai do ponto que estava, usina até esse lado aqui. Então, como a peça fica? Né? A peça fica desse jeito aqui, por enquanto. Né? Então, a ferramenta passou, removeu esse material. Então, falta remover mais esse restante aqui. Então, o que que eu tenho que fazer para remover o resto do material? Então, se a minha peça tem aqui 100 milímetros, eu já removi 40 milímetros, falta remover aqui ainda 60 milímetros nessa face. Então, o que que eu tenho que fazer, né? Eu vou ter que, aqui tem 100 milímetros, né? Lembrando aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, deslocar a ferramenta exatamente neste centro aqui, ó. Qual é o valor desse centro aqui, né? Esse ponto aqui, ó. Então, ó, 70 milímetros. Por que 70 milímetros? Então, lembrando, eu já faceei aqui, ó, 40 milímetros que a ferramenta passou. A metade do que está faltando é 60 milímetros. Então, 40 mais a metade que tem aqui de 60, ou seja, daqui para cá, eu tenho mais 30 milímetros. Então, se eu já tenho que deslocar aqui os 40 mais os 30 milímetros para dar essa metade, eu tenho um valor aqui de 70. Então, qual vai ser o valor da coordenada que a gente vai jogar, né? G00, interpolação linear com avanço rápido, vai fazer um deslocamento com o máximo avanço da máquina até que ponto? Y menos 70, né? 40 que nós temos aqui, mais 30 da metade desse material que nós precisamos cortar. E Z continua em 0. Fiz esse deslocamento,
o que que eu preciso fazer agora, né? Mandar a ferramenta lá para o outro lado. Então, como eu faço esse movimento para a ferramenta chegar até esse lado oposto aqui? Então, eu vou mandar a ferramenta até 45 da face da peça, que é 40 da minha ferramenta, mais 5 milímetros de folga aqui, ó. Então, qual vai ser a coordenada que eu tenho que jogar, né? G01 ou G1, o preço é o mesmo, né? O zero na frente é indiferente de ter ou não o zero aqui, ele vai obedecer a função a interpolação linear com avanço programado. X menos 45, que é esse valor, Y menos 70, que ela não movimentou nada a hora que ela desceu, e Z continua em zero. Feito isso aí, a nossa peça já está faceada. Então, acabamos de facear essa peça, o que que eu preciso fazer, né? Está pronta a minha peça aqui, já na medida que removeu ali. Eu vou fazer o seguinte, mandar a ferramenta de volta lá para o ponto de troca. Aquele ponto de troca lá, ó, eu vou estar usando aquele primeiro ponto que a gente usou, G00, interpolação linear com avanço rápido, X 100, Y 100 e Z 100, ou seja, Y 100 ele vai sair daqui para cá 100 milímetros, Z 100 ele vai subir 100 milímetros e X menos 100 é desse ponto para fora da peça. Tudo bem? Então aí nós fizemos aí o planejamento, como a ferramenta vai se deslocar aí sobre a minha peça, certo? Então, feito isso aí, a gente tem todos aqueles pontos, né, as coordenadas que nós encontramos, que vai ser lá do P1 até o P7. Vai ter coordenadas trabalhando com interpolações lineares com avanço rápido, né, G0, com os pares de coordenadas que a gente viu anteriormente. Tem todo o deslocamento com G1 e G0. Então, o G0, lembrando, é uma função modal. Quando eu for declarar essas coordenadas, declaro primeiro, essas duas não preciso ficar declarando G0. G01, interpolação linear com avanço programado. Se eu quero cancelar o G0, sou obrigado a colocar o G01. Daí ele cancela o G00. O G01, ele é uma função modal também, né? Se todas as outras coordenadas fosse com um avanço de usinagem, não precisaria declarar. Mas como eu tenho avanço rápido no meio, então eu sou obrigado a colocar o G0 para cancelar o G01. E quando eu quero o G01, eu cancelo o G00. Perfeito? Então tem os pares de coordenadas aqui, como nós vimos aí na apresentação anterior aqui, tá bom? No slide anterior. Então, vamos dar sequência aqui para gente elaborar o nosso programa, né? Então, o que que a gente precisa fazer agora, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de que encontrou as coordenadas tudo, os parâmetros de corte da ferramenta, né? Então, aqui, eu vou estar usando um cabeçote de fresamento 45 graus com 6 facas, né? Então, aí, vou usar ferramenta de número 2, cabeçote de faceamento 45 graus, diâmetro de 80, velocidade de corte 180 metros por minuto, número de facas 6, é só contar quantas pastilhas eu tenho aqui, né? Quantas facas eu tenho, 6, e o avanço por cada faca, 1/10 aqui. Ah, não, onde que eu encontro esses valores? Lá no catálogo de ferramentas, né? Eu verifico de que fabricante eu comprei a minha ferramenta, a pastilha, tudo certinho, verifico que material eu vou usinar e vou lá e pego os dados de corte pertinente a essa pastilha. Ah, não estou entendendo direito. Vou nos vídeos anteriores lá que eu explano melhor ali a parte de parâmetros de corte, tá? Daí, se vocês derem uma olhadinha lá, vocês vão ver que tem essas informações aí para facilitar a vida de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Para fazer o cálculo aqui da rotação, aquela formulinha normal, né? VC vezes 1000 dividido por π vezes diâmetro. Simplificando essa fórmula 1000 dividido por π, nós temos aqui 318, né? Simplificando a fórmula aqui. Então, se eu fizer
esses cálculos tudo, né? 180 é a velocidade de corte, 318 saiu de 1000 dividido por π, e diâmetro é o diâmetro da minha ferramenta. Fazendo esse cálculo, eu vou ter aqui um RPM de 715, certo? Então, fiz o cálculo do RPM. Agora eu preciso calcular o avanço de mesa, né? O avanço para fazer o corte da peça, né? Para fazer o faceamento. Eu vou lá para a fórmula, né? De avanço, F, feed, né? Vai ser o quê? RPM vezes número de facas vezes desculpe, avanço por faca vezes o, o número de facas, tudo bem? Então, aqui RPM, eu pego esse valor que nós calculamos, avanço por faca, eu vou buscar aqui na minha tabelinha aqui, ó, que eu busquei lá no catálogo, avanço por faca, 1/10 aqui por minuto, minutos, né? 1 milímetros por minuto, 1/10 de milímetros por minuto, e número de facas, 6 que eu pego aqui no catálogo também. Vamos lá. Então aqui, se eu jogar na fórmula lá, ó, 715 do RPM que eu calculei, vezes 1/10 aqui, avanço por faca, vezes 6 facas. Fazendo esse cálculo aí, nós vamos ter aí, ó, um avanço de 429 milímetros por minuto. Ou seja, a máquina vai fazer um deslocamento aí de 429 milímetros a cada minuto que ela executar, com esse RPM. Tudo bem? E eu sempre preciso fazer esses cálculos para fazer um corte, uma execução aí da programação corretamente, tá? Eu não posso ficar jogando qualquer valor lá, que ou você esforça muito a ferramenta, ou desgasta a ferramenta, ou não deixa o acabamento adequado na peça que a gente for usinar, tá bom? Então, sempre calculando os dados corretos aí da ferramenta, os dados de corte. Vamos dar sequência aqui. Então, vamos lá para elaboração do programa, né? Então, vamos começar a colocar aqui todas as informações que nós já vimos nos slides anteriores aí, né? Aquele planejamento que nós fizemos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, O5000. O, número do programa, né? Programa número 5000. Lembrando, eu posso usar do programa O0001 até 9999, tudo bem? Entre parênteses aqui eu coloco o que eu vou executar, faceamento de topo, end of block. Próxima linha, N5, G54. Vou falar para a máquina lá ativar todas as coordenadas a partir daquele ponto de origem que a gente definiu, né? Quem define o G54 é o programador, né? Vocês que estarão definindo da onde é adequado as coordenadas partirem para sua peça. Daí, a gente vai estar utilizando lá a ferramenta de número 2, né? T02, cabeçote diâmetro de 80. Quando eu coloco o T02, o que a máquina vai fazer? Ela vai colocar na memória da máquina que ela vai trabalhar com a ferramenta de número 2. Daí vem a próxima sentença, né? N15, M06. O que faz a função M06? A função M06 ela vai fazer toda a movimentação de troca da ferramenta de número 2. Se estiver com alguma ferramenta no nariz do árvore lá fixado, eu chamo a ferramenta 2, o que ela vai fazer? O M6 ele vai guardar a ferramenta que estava lá no eixo árvore, vai movimentar o magazine para a ferramenta 2 e vai fazer todo o procedimento de troca para colocar a ferramenta 2 no nariz do árvore para trabalho. Essa função ela faz todas as movimentações automaticamente. Tudo bem? Próxima linha, N20, S715 M03. S715 foi esse valor do RPM que nós calculamos aí anteriormente, né? Pego aquele valor e jogo aqui na máquina, no comando. M03, o que faz o M03? Liga o eixo árvore no sentido horário, olhando por cima da máquina, como eu falei lá nas primeiras aulas que a gente já havia visto. Qualquer dúvida, dão uma olhada lá nos vídeos anteriores, tudo bem? Próxima linha, N25, G43, G00, H02, Z100. O que nós temos aqui? G42,
ativa o corretor de altura da ferramenta. Vai fazer um deslocamento do ponto que ela estiver com avanço rápido, o máximo avanço que a máquina tem. O G42 vai buscar sempre o H pertinente à ferramenta. Então, se eu estou usando aqui, ó, T02, eu vou usar aqui H02, corretor de altura da ferramenta de número 2, tudo bem? Ferramenta 2, 02, ferramenta 10, 10, e assim por diante, dá para utilizar sem problema nenhum. E, como ela vai fazendo um deslocamento aqui linear com avanço rápido, eu dou um valor de Z. Vai parar da face da peça 100 milímetros para cima, certo? Da face acabada da peça. Próxima linha, linha 30. X menos 100, Y100, M08. Lembrando, né, eu já estou otimizando o programa aqui, já estou colocando as funções modais e não modais em ativos, né? Então, aqui não tem função G nenhuma, automaticamente ele vai pegar o G0, interpolação linear com avanço rápido. Ele vai no X de menos 100, no Y de 100, não tem valor de Z, ele vai continuar em Z 100 milímetros, que está aqui na linha anterior. E M08 faz o quê? Liga o óleo refrigerante, certo? Começa a jorrar o óleo refrigerante lá na ferramenta. Próxima linha, N35. Eu vou posicionar em X menos 45, Y0 e Z10. Então, não tem valor de G, ele automaticamente vai buscar o último G programado, o G00. X menos 45, Y0 e Z10. Vai ficar lá próximo à nossa peça. Depois, na próxima linha, Z0. Ele vai automaticamente descer lá até o ponto que a gente precisa fazer o faceamento. Na próxima linha, G01. Opa, aqui já tem um código aí diferenciado, né? Por quê? Se eu não colocar G nenhum, automaticamente ele vai continuar com avanço rápido. E não é isso que a gente quer usinar, né? Então, G01, interpolação linear com avanço programado, X 165 e o avanço que a gente calculou, F de 429. Feito isso, a máquina vai fazer o primeiro deslocamento lá de faceamento. Vai facear até 165, tirando aquela faixa lá de material de 40 milímetros. Depois, na próxima linha, G00. Estou cancelando o G01. Eu vou fazer uma interpolação linear com avanço rápido até y de menos 70, para cortar a outra faixa de material que está faltando. Na próxima linha, N55, G01, X menos 45. Não tem avanço, não tem nada. G01 é uma função, desculpa. G01 é uma função modal. Então, função modal, eu coloquei aqui, cancelei o G00. X menos 45, ele está indo lá do lado contrário do primeiro corte. Não tem valor de F. Como é G01, ele vai buscar o último avanço do G01, o último avanço programado, que é uma função modal também. Ou seja, se eu quero o mesmo avanço de G01, só colocar o G01, automaticamente ele busca aqui o avanço que a gente calculou. End of block aqui terminou a linha. Vou para a próxima linha. Próxima linha, G00, interpolação linear com avanço programado, cancelou o G01, né? E vou fazendo um deslocamento para o ponto de troca. X menos 100, Y100, Z100 e M09. M09 desliga o óleo refrigerante que a gente havia ligado aqui em cima. E end of block. Próxima linha, N65, M30. M30 finaliza o nosso programa. Finalizou o programa, automaticamente ele rebobina, deixando aqui no início do programa para fazer a próxima operação. Fala, e esses pontos de troca aqui, tem que ser sempre esse? Não, o programador, ele pega e define um ponto seguro para que o operador possa tirar a peça, possa fazer troca sem haver colisão com o dispositivo, com a morsa ou coisa parecida. Tudo bem? Simples, né? Como ficaria a execução desse programa, né? Se eu chegar lá na minha máquina, lá no CNC, digitar o programa tudo direitinho, montar o cabeçote, fazer todo
o preset da ferramenta, todos os detalhes pertinentes, o que que teria, né? Tenho lá a peça montada tudo certinho, só dar o meu ciclo start, né? O que que vai acontecer? A ferramenta vai começar, o programa vai começar a fazer a execução, né? Vai chamar a ferramenta, vai fazer a troca, ligou o hardware tudo certinho e vai fazer o deslocamento. Com G01, deslocou em G00, veio faceando novamente em G01. Mandou para o ponto de troca e acabou o programa. Ah, preciso fazer outra peça. O que que a gente faz? Tira essa peça, coloca uma segunda peça e dá o ciclo start normal lá e ela vai executar novamente a próxima peça, certo? Sempre lembrando, né? Aqui na fixação na sua máquina é bom sempre colocar um limitador, tudo certinho, para sempre pegar o ponto de encosto da peça no mesmo local. Tudo bem? Pessoal, se gostou da aula aí, deixa um like lá. Se for inscrito no meu canal, tudo bem. Se não, meu canal CNC Carlos. Daqui a alguns dias eu coloco mais uma aula para vocês aí, tirando algumas dúvidas pertinentes aí ao comando. Tudo bem? Valeu, pessoal. Abraço.